É por isso que eu fui para o Alentejo, porque eu já dei a volta ao mundo tantas vezes, não é? Que agora tenho necessidade de não ver um avião. Só os vejo lá em cima, a 10.000. E cá estamos de novo para mais uma das conversas da FNAC, desta vez com um convidado muito especial. Eu sei que costumo referir isto em relação aos meus convidados, ou sou eu que tenho sorte na escolha dos músicos com quem tenho o prazer de conversar, ou então eles são mesmo especiais, eu acho que são mesmo especiais. No caso, Carlos Maria Trindade, seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Olha, acabas de lançar este Vitral Submerso e, aliás, no dia em que estamos a gravar esta conversa, fazes a última de 3 ou 4 apresentações que assinaste no âmbito do Misty Fest. Começo por aí, pelo palco, antes de falarmos do estúdio. Como é que têm corrido estas apresentações? Tem corrido muito bem. Acho que para mim é uma grande oportunidade de fazer primeiras partes do Rodrigo, porque penso que o público tenha muito em comum. A música dele é uma música também instrumental, basicamente instrumental. É uma música que não tem, pronto, tem bases, mas não é propriamente um grupo, não é propriamente uma banda, e portanto é para piano também. E portanto nós usufruímos do facto de já estar lá um piano. Eu uso um deles e ele usa os dois com a filha. E tem-me parecido bastante bem. Um público muito civilizado, muito educado, um público que me surpreende, porque acho que este público há 15 anos em Portugal não existia. Uhum. Eu já dei a volta ao país várias vezes, com várias formações, Verdade. e de facto sinto que o próprio público em Portugal se tem educado e tem criado uma espécie de um. O público já aprecia o silêncio, o público já não interrompe, o público já não faz ruído, é um público atento e silencioso. Uhum. E isso para o músico pronto, é um nirvana. Porque eu tinha essa experiência noutros países, já há 20 anos, por exemplo, na Alemanha, eu sentia que o público era expectante, silencioso. Em Portugal ainda era barulhento, distraído, disperso, etc. Isso diz-nos alguma coisa sobre, precisamente, a evolução de uma relação coletiva que nós temos com esta chamada modern classical, esta música instrumental de raiz, vá lá, erudita, contemporânea, que se tem vindo a fazer, e de que o Rodrigo é de facto um dos expoentes, Claro. mas eu diria que nessa tal última década e meia, Portugal tem sido uma rota constante nas digressões internacionais do Ludovico Einaudi, do Wim Mertens e de músicos desse calibre. Isso contribuiu então para criar um público novo, é disso que estás a falar. Exatamente, é isso que eu estou a falar. Um público que respeita o silêncio e que se consegue concentrar na música. É daí que a tua música nasce, do silêncio? Nasce completamente do silêncio alentejano, que é ainda mais profundo do que o silêncio. Bem, em Lisboa não sei se há muito silêncio, mas está provado que nas cidades tem sempre o limiar inferior da audição sobe, e portanto tens sempre ali 30 dBs cá em baixo, que é o ramo do tráfego e todos os ruídos citadinos. Na zona onde eu vivo, o silêncio é total, portanto é zero. E aí... Não contas o ruído dos insetos, a brisa nas insetos, ervas... os badalos das ovelhas, há vários ruídos. Tudo isso são manifestações do silêncio. São manifestações de silêncio, ou seja, interrompem-no, mas não o destroem. Harmonizam-se com o silêncio, não é? Porque são periódicos, ou de passagem. Isso inspira-te esse contacto mais próximo com a natureza? É uma das inspirações do Vitral Submerso? Inspira-me muito, porque o silêncio faz parte dessa percepção. E depois a paisagem, o espaço. Porque na cidade tens, de facto... Eu sempre vivi em cidades e, portanto, tens aquela noção de limite do teu espaço, não é? Tens a noção do limite do teu apartamento. No Alentejo tens duas vidas, uma dentro de casa e uma no exterior. E, portanto, ganhas aí um pouco de vida. Por outro lado, para compor, o silêncio é a tela do músico, não é? Como a tela para o pintor, o silêncio digamos, a tela do músico. É de onde nasce a primeira nota. E eu costumo dizer, quando componho, tento manter um respeito pelo silêncio. Portanto, as minhas composições nascem mesmo do silêncio. Uhum. Imagino que outra coisa que encontras no Alentejo e é impossível descobrir ou vislumbrar numa cidade como Lisboa é o céu noturno, não é? Sim, Há de ser outra fonte de inspiração.
Céu noturno, porque eu vivo numa das zonas menos poluídas da Europa, poluídas a nível de luminosidade. E, portanto, a observação dos astros é muito mais próxima, não é? É muito mais completa, vê-se mais. E influencia-te, de certa maneira, de uma maneira... Pronto. Desde que vivo no Alentejo, digamos que ao princípio era muito difícil porque não tinha distração. A distração que há na cidade. Não é? Estás sempre distraído. E ali estás reflexivo e às vezes é complicado, porque entras num estado de autorreflexão que pode conduzir a lugares mais depressivos ou mais neuróticos. Mas se dominares essa primeira impressão ao longo dos primeiros meses, quando te habituas, já não consegues viver na cidade, é impossível. Eu perguntava-te pelo céu noturno porque te queria questionar sobre se tu sentes a tua música, se é que isso é importante ou não, como sendo mais diurna ou noturna. Eu, pelo menos nas escutas que já fiz, parece fazer sentido, ser música que faz sentido escutar à noite. Não sei qual é a tua experiência ou se compuseste com algum tipo de orientação nesse sentido. Foi praticamente toda gravada à noite. Foi. Porque, para já, a minha vida sempre foi uma vida mais nocturna do que matinal. Por via da vida de um músico que tem concertos à noite, que se deita tarde, que geralmente a manhã é um pouco desperdiçada. E a parte criativa, para mim, começa ali à meia da tarde. Portanto, sempre foi assim. Não sei porquê. Mas conheço pessoas lá, músicos, que vivem perto de mim e que trabalham de manhã. Isso é uma técnica completamente pessoal. Claro que sim. As gravações também aconteceram durante a noite. Imagino que há menos ruído e, portanto, as captações resultam melhor, não é? Sim, eu não tenho esse problema de ruído, mas para mim a noite é mais aconchegante. Quando estás a gravar, fazes vários takes para na manhã seguinte escolher o melhor, não é? E eu, portanto, trabalhava à noite e depois na manhã seguinte, ou ao fim da manhã, ou no princípio da tarde, eu ouvia, não é? Ouvia tudo o que tinha feito na noite anterior e aí escolhia. Porque esta música não tem praticamente edições, ou seja, não há aquela cena de corte e costura dos estúdios. Os takes foram completos. A música foi tocada do princípio ao fim, sem interrupção. E isso é uma característica que eu já não fazia há muito tempo. Muito bem. Eu diria que há dois protagonistas neste disco, tu próprio, mas também o piano. O piano também representa aqui um papel. Eu já conheço a história do piano, já tive esta amabilidade de me contar, mas gostava que partilhasses aqui com quem nos vai ver e ouvir nesta conversa da FNAC. Há uma história muito curiosa no piano que tu usas nesta gravação, não é? Sim, este piano é um piano que teve de ser restaurado, é um piano alemão da família Steinway. Ainda tinha o nome Steinweg quando eu vivia na Alemanha. E foi um piano que eu herdei, de certa maneira, e que tive que restaurar completamente. Tive que, digamos, pôr tudo novo, cordas, porque ele estava sem ser tocado há muito tempo. Este piano, a sala que eu construí tem quase 20 anos e a sala estava à espera deste piano. Quando o piano entrou, eu senti uma responsabilidade enorme, porque foi o momento em que eu disse, tenho de fazer um disco de piano. Foi quase um impulso. E demorou-me 3 anos até reaver a técnica, não é? Porque andei na estrada com os sintetizadores durante muitos anos e desaprendi, digamos, a técnica do piano, que é uma técnica muito orgânica, muscular, muito analógica, não é? Muito de braço, de tensão. E tive 2 anos para voltar a uma técnica que me satisfizesse. Não quer dizer que já lá tenha chegado, mas estou a caminho. Recomecei a tocar os clássicos, recomecei a reaprender a técnica e comecei a compor. Pronto, este disco é o resultado de, digamos, 3 anos de trabalho em que eu parei todos os concertos, por razões pessoais, por razões familiares até. Parei os concertos, fiquei fechado em casa com o piano, na tal sala, e criei. O piano, a história do piano vem da minha infância, porque quando eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, fui com o meu pai a um leilão. O meu pai era fã dos leilões e comprava mobílias antigas. E estava lá um piano vertical, e eu abri o tampo e comecei a tocar uma melodia que era conhecida, que era
uma canção na altura para miúdos que se chamava As Pombinhas da Catarina. Lembro-me E que bem. era uma coisa do tipo. E eu, sem saber nada, com um dedo, toquei a melodia correta à primeira. Portanto, para mim, o piano foi lógico desde os 5 anos. E os agudos eram para a direita, os graves eram para a esquerda, e eu definia a melodia sem problema. Meu pai ouviu aquilo e disse: o miúdo tem jeito, vou pôr o miúdo a aprender piano. E pronto, e foi aí que mudou a minha vida, não é? Muito bem, mas ainda assim notabilizaste e fizeste carreira numa série de projetos, Sim. talvez o mais notório de todos nos Heróis do Mar, como homem das eletrónicas, homem dos sintetizadores, coisa que depois prosseguiste e exploraste também na tua carreira a solo. Sim. Desligar da corrente agora, imagino que te obriga a puxar por outro tipo de, não sei, criatividade? Talvez sim, porque eu estou habituado à politimeria, não é? A politimeria que os sintetizadores te dão. Mas repara, eu fui para os sintetizadores porquê? Porque os sintetizadores estavam a sair naquela altura, nos anos 70, 80. E, portanto, começaram por sair os órgãos de 2 teclados e pedaleira, aquelas coisas que havia, tipo Emerson, Lake and Palmer e aqueles grupos ainda com órgão. Foi o meu primeiro instrumento eletrónico, foi o órgão. Ok. Aí toquei num grupo que depois desapareceu, quando era adolescente, e fazia covers e tocava música rock sinfónico e todas essas influências. E depois começaram a sair as caixas de ritmo e os Moogs e os polifónicos e todos os sintetizadores modernos. E eu fui acompanhando. Portanto, fui sempre acompanhando. Toda a música de piano ficou para trás, porque o piano é um móvel, não é portátil. Não dá para andar na estrada, quer dizer, é impossível, não é? E, portanto, para mim era o sintetizador, que se mete quase no bolso, leva-se debaixo do braço, pronto. Foi mais uma razão, foi mais uma... O que é que me atraiu? Foi praticamente a New Wave, o post-punk. Achei o post-punk tão criativo, tão diversificado, e mergulhei, na altura, no Corpo Diplomático, foi a primeira banda, e depois que deu origem aos Heróis do Mar. Os Heróis do Mar permitiram-nos viver da música, que era uma coisa... Era uma grande pergunta, não é? Será que eu consigo viver da música ou vou ter que fazer outras coisas, não é? E os Heróis do Mar permitiram-nos viver da música e depois comecei a produzir outros grupos. Comecei a ser chamado pelas editoras para produzir outros grupos e foi por aí fora. Nunca mais parou. É curioso que neste momento divides palco com o Rodrigo e há um outro ponto de ligação que terás com o Rodrigo, que é o facto de ambos terem passado por uma formação muito importante para a música portuguesa chamada Madre Deus, não é? Exato. O que te também deu uma enorme experiência internacional, deves ter tocado bastante. Sim, em 94 fui precisamente substituir o Rodrigo Leão nos Madre Deus, quando o Rodrigo decidiu ir para uma outra carreira. Solo, não é? E, portanto, tanto eu como ele estivemos na chamada Escola Madre Deus. Portanto, Madre Deus foi, de facto, uma escola que deu a volta ao mundo várias vezes e, pronto, passaram muitos músicos e cantoras e cria uma tarimba da mesma maneira que qualquer profissão a nível nacional, quando chega a um determinado plafond, tem que se internacionalizar. Caso contrário, não evolui. Isso acontece desde o futebol ao design, qualquer profissão, Claro, a arquitetura. Portanto, a uma certa altura sentes necessidade de... Sentes o teu país um pouco pequeno, porque já deste a volta várias vezes, não é? E tens necessidade de internacionalização. Madre Deus foi a grande safa para sairmos. E quando saímos, depois quando voltámos... Quando saíram em grande, como disseste, o circuito de topo, não é? Um circuito de topo. As melhores salas, o melhor público, os melhores empresários, a melhor receptividade, a melhor promoção, isso também é importante. Claro. Nessa altura, a editora concentrou-se nas edições simultâneas em todo o mundo e isso fez uma grande diferença. Quando o teu disco sai em todo o mundo na mesma data e a promoção é simultânea em 40 países, tu notas, não é? Claro. Porque aí, de repente, és conhecido em todo lado e notas. Portanto, foi uma grande escola. É por isso que eu fui para o Alentejo, porque eu já dei a volta ao mundo tantas vezes, não é? Que agora tenho necessidade de não ver um avião. Só os vejo lá em cima, a 10 mil. E agora com uma outra grande vantagem, ou que, tu me dirás, até poderia ser uma desvantagem, que é, já não tens que andar com os sintetizadores atrás e a carregar, e se alguns eram pesados. Chegas às salas e existe um piano para tocares, não é? Ora, aí está. Então sinto-me como uma cantora. De mãos a abanar. Fantástico. Isso também é uma sensação curiosa. Tens encontrado bons pianos nas salas em que tens tocado aqui em Portugal?
por acaso, eu tenho tido umas belas surpresas. Bons pianos. A maior parte Yamaha, portanto, há poucos Steinways, é mais o som japonês, mas muito boa qualidade, sim. Uhum. Imagino também que antes do concerto começar tens que ter uma pequena conversa com o piano Sim, que para se sintonizarem os dois, não é? às vezes 1 hora, 2 horas, até me adaptar ao piano, sim, sem dúvida. Toda a pressão nas teclas é diferente, a sonoridade é diferente, a maneira como tiras os graves é diferente e, portanto, é preciso uma adaptação, uma pequena adaptação. É tipo como ir jantar fora com uma pessoa que se conhece pela primeira vez para perceber se há ali pontos de contacto. Exato, exato. Olha, e podemos ver no Vitral Submerso o primeiro capítulo de uma nova história que tu vais começar a explorar ou não? Sim, duvido que faça mais discos como este, piano solo, mas vou manter o piano na minha... O piano já não sai das minhas ferramentas. Posso voltar aos sintetizadores, porque de facto é uma coisa que eu sempre gostei. Portanto, ou combinar os dois? Não é? Combinar os dois, convidar outros músicos, possivelmente vai mais para aí. Portanto, neste momento estou muito interessado em duetos com instrumentos que não são propriamente completamente tonais. Tenho umas ideias para tocar com uma cora ou para tocar com um instrumento extra-europeu. Que é um bocadinho o contraste total com este disco tonal, não é? Completamente tonal, neorromântico. E porquê? Porque a minha filosofia sempre foi como músico. Aprender é às vezes mais importante do que tudo o resto. Ou seja, compor é importante, mas aprender... quando eu estava em produção, se me propunham um trabalho que fosse chover no molhado, eu dizia, não vou aceitar, porque aqui já não vou aprender nada, isto já fiz, quero uma coisa nova, uma coisa diferente, que puxe por mim, não é? E que me obriga e que me faculte a aprender algo de novo. Não é? Este disco ensinou-me também algo de novo e queria... Tu disseste que havia 2 elementos no disco. Há 3. De facto, o Pedro Moura, que foi, digamos, o coprodutor comigo deste disco, foi a pessoa que me encorajou a fazer este disco no momento em que eu estava, por razões familiares, muito em baixo e muito perdido, um pouco perdido mentalmente. E ele chegou e incutiu. Às vezes é preciso outra pessoa para te, claro que sim. para te tirar daquele sítio, não é? E olhas à tua volta e dizes, realmente tenho aqui um piano, vou ter que fazer um disco de piano. E o Pedro Moura foi um músico que me, digamos, puxou por mim numa altura muito complicada da minha vida e me ajudou. E, portanto, eu tenho também de o mencionar. Claro que sim, um aplauso aqui nosso para o Pedro Moura por ter conseguido, então, que esse processo se iniciasse. Mencionavas há pouco também que haverá novas datas já planeadas para 2024. E é curioso como neste festival em que estiveste envolvido e que no dia em que estamos a gravar esta conversa terás a tua última apresentação, além do Rodrigo, ti próprio e de uma outra pessoa que já passou por estas conversas também, do Francisco Sassetti, isso diz-nos que começa a haver uma espécie de uma cena, tal como em tempos te enquadraste num plano mais vasto do que era o rock português, o rock nacional, no início dos anos 80, e já integraste diferentes cenas em diferentes momentos da tua carreira. Tu sentes que para esta música instrumental que deriva para os lados da música contemporânea, há também uma cena neste momento em movimento e que tu és parte dela? Eu sinto-me sempre me senti parte da música nacional porque entrei em muitas frentes. Não é? E trabalhei desde o fado até ao rock, até à música pesada, à música ambiental, que já fiz quase tudo. Continuo a sentir-me. Mas a tal evolução do público é importante, porque tendo nós esta evolução do público, podemos ter uma evolução na produção da música. Precisamente. Porque já é possível. Que há uns anos era impossível. Porque trabalhavas para um público puramente teenager, que é diferente, mais volátil, talvez mais afetivo, mas mais volátil, não é? E agora tens um espectro maior, podes pensar em novas aventuras, um pouco mais ambiciosas, não é? E também acho que internacionalmente esta difusão de multi-estilos e de fusões que se fazem hoje em dia levam também contribuem para uma educação do público, porque o público hoje vai ver, deixa-me ver o que isto é, o que é que funcionará, não é? Da mesma maneira que houve o World Jazz ou
ou há as fusões eletrónicas com jazz, ou a música étnica com eletrónica. Quer dizer, tudo isto eu acho muito interessante. Faz parte da contemporaneidade musical. Sem dúvida. Mais um par de perguntas. Sabes que, escutando este disco, fiquei à espera do filme que este disco pudesse ajudar a ilustrar, que esta música pudesse ajudar a ilustrar. Veste a criar música para cinema um dia? Bem, neste registro. Nós, os músicos, funcionam com as oportunidades que aparecem, não é? Não andamos propriamente a bater às portas dos cineastas para, dá-me aí uma banda sonora. Portanto, eles é que têm que se lembrar de nós, músicos, que fazem um determinado estilo, não é? Procurar-nos pelo estilo próprio, e eu nunca tive essa oportunidade. Também sei que o cinema português tem geralmente orçamentos muito complicados. Quando chega à altura do áudio, já não há dinheiro. Pois. Isso é a saga do cinema português. E, portanto, está tudo um bocado aí. O cinema é uma arte que vive de apoios, ao contrário da música, que sempre foi mais ou menos autossuficiente. Desapoiada, é verdade. Vendendo bilhetes e fazendo isso. Mas já fiz música para documentários televisivos, e gostei muito de fazer. Trabalhei para a Panavídeo 2 documentários grandes, e tive muito prazer em fazer esse tipo de trabalhos, porque é um trabalho que eu faço, mais uma vez, de uma maneira um pouco solitária, como fiz este disco. Sou praticamente autossuficiente, não tenho horários, tenho todas as ferramentas que preciso em casa e, portanto, para mim é muito prático fazer. Mas estou à espera das oportunidades, porque nós não andamos à procura de trabalho a bater às portas. Nem era tanto nesse sentido. Era porque mais o cinema português tem o tal problema orçamental. Quando chega ao áudio, já não há dinheiro e tem que ser feito rápido, porque isto tem que sair antes. Quer dizer, as condições são sempre muito... Eu outro dia estive a ver um documentário da vida do Ennio Morricone e, de facto, ele tem condições para trabalhar, quer dizer, tem tempo, tem orçamento, pode contratar montes de músicos, tem estúdio, quer dizer, pode fazer uma panóplia de... Pode pensar numa panóplia de ideias. O Ennio cresceu envolvido numa das maiores indústrias cinematográficas do mundo, não é? Italiana. Não é? Entrou por ela acima e nos últimos tempos tem até uma orquestra, ele pode convidar, não é? Uma orquestra de 100 elementos. Quase que pode ter uma orquestra residente dele próprio. Eu fazia-te a pergunta no sentido em se adivinhas uma dimensão cinemática já natural na tua música. A minha música sempre foi cinemática. Se tu ouvires o Lugaloo ou o Deep Travel ou os meus discos a solo, têm todos uma característica cinemática. Elas incitam a movimento, apoiam o movimento, têm movimento. Portanto, a minha música sempre foi muito cinemática. Muito, eu penso. As oportunidades é que não surgem. Há poucas oportunidades. Tenho a certeza que há de acontecer um dia destes. Deus queira que sim. Última pergunta, como eu tinha dito, um último par de perguntas. Temos mesmo 2024 à porta. Os planos para esse tal novo trabalho em que o piano possa estar presente já começaram a desenrolar-se ou para já ainda só estão dentro da tua cabeça? Começaram a desenrolar-se aqui, porque a maturação é a coisa mais importante. Mas há composições novas? Aliás, há outras tantas que não entraram no disco. Algumas delas vou tocá-las hoje à noite, claro. Este disco é muito selecionado. Eu só ofereci 9 faixas a este disco, porque achei que tinha uma certa coerência entre elas, não é? Seguindo aquela filosofia do LP, que tu pões o disco e continuas a ouvir até ao fim, não é? Eu sei que não é muitas coisas, não é muito o que se passa hoje em dia com a internet. Ainda há uns resistentes. Mas ainda há uns resistentes que ouvem do princípio ao fim. Portanto, é essa. Agora, há músicas que saíram, e há 2 músicas que teoricamente entrarão no próximo disco, que já têm cordas e harpa e outros instrumentos. Muito bem. Portanto, o disco já está a caminho. Já está a caminho. Ficamos à espera de o ouvir. Muito obrigado. Obrigadíssimo.